Imagina que tens um problema de saúde. Começas a questionar. Se calhar o emprego que tu hoje tens vais deixar de o ter. Estás a fazer algo que não gostas, provavelmente. Estás a ir para o ponto B que não foste tu que escolheste. Tudo muda de um momento para o outro. Tem medo de arriscar, só querem o certinho. A malta não sabe para onde é que quer ir porque nem sequer sabe que existe mais. A malta não consegue responder. O sítio onde existem mais sonhos é no cemitério. Não será mais arriscado ficar só na zona de conforto? Isso não será o mais arriscado? O mais arriscado nesta vida é não fazer coisas diferentes. Provavelmente o pior cenário já é a tua realidade. É possível mudar e há soluções. Porque a minha vida literalmente começou a mudar. Acho que é o primeiro passo para tu tomares consciência e ninguém cresce na zona de conforto. O conhecimento sem aplicação é um vazio. Se calhar chegou a altura de dizeres basta, vou fazer. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser. Qual é o teu sonho? Muito provavelmente tu fazes tudo certo e mesmo assim sentes que continuas preso financeiramente. E é disto que nós vamos falar hoje. Vou-te dar ideias concretas para tu começares a resolver isto e começares a melhorar a tua vida financeira. Seja muito bem-vindo ao One Million Podcast, este podcast onde nós falamos de empreendedorismo, empreendedores e de pessoas que de alguma forma ousam fazer diferente. E comigo hoje tenho aqui o meu sócio e fundador também deste podcast, nós já não gravávamos há muito tempo, o Bernardo Guimarães. Bernardo, muito bem-vindo. Obrigado. É um privilégio ter-te aqui outra vez no nosso novo estúdio. Obrigado. Estás aqui hoje em multifunção. Sim, e nós já bem. assumimos isto. O Bernardo está a gravar, está também a controlar aqui a nossa câmara para vocês estarem aqui a ver tudo. Tudo Bernardo, se resolve. Muito bem-vindo. E hoje escolhemos aqui um tema que é super interessante e é super poderoso e que, de alguma forma, apoquenta a vida de muitas das pessoas que nos estão a ver, que é as pessoas sentem que se dedicam muito, sentem que trabalham muito, mas de alguma forma não saem, como se costuma dizer, não saem da cepa torta. Muito bem-vindo. E quero já começar a deixar-te aqui uma pergunta, como é que Sim. este tema de alguma forma tem impactado a tua vida? Como é que tu tens visto esta importância de ter esta consciência de que, e lançando já a primeira ideia, que é trabalhar muito não significa que se tenha resultados, que movimento é diferente de progresso. Certo. Olha, obrigado desde já pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. É sempre um privilégio e poder também estar aqui de alguma forma, este projeto que nós temos vindo a trabalhar. E em relação ao que tu falaste, olha, é um tema que eu estou relativamente à vontade para falar porque lidei desde sempre, desde que eu me lembro de existir, de perto com esse tema aí, porque toda a minha família é da área da restauração e é algo que eu vi desde pequeno a acontecer. Sempre muito trabalho, apesar de realmente trazer uma recompensa financeira. O que eu vejo é que acabam por continuar presos a algo que traz-lhes, de certa forma, alguma recompensa, mas não lhes traz realização, digamos assim. No entanto, traz recompensa, acredito eu, para quem está ali há muito tempo e até se calhar construiu algo, mas para quem é funcionário naquela área ou numa área semelhante a quem é uma área semelhante à restauração, que trabalha muitas horas e tem pouco tempo livre, trabalha muito e acredito que não receba propriamente uma fortuna de ordenado e por isso acredito que, lá está, se trabalha muito, esforça-se muito e a vida dela continua igual ao fim de alguns anos, acho que é porque alguma coisa não está bem, tem que mudar. Não é? E é muito isso, por isso esse tema a mim diz-me algo, melhor, diz-me muito e é muito também a minha missão hoje, no fundo, é mostrar que existe outros caminhos diferentes. Sim, e de facto isso é uma coisa que eu, nas conversas que nós vamos tendo ao longo dos meses e ao longo dos anos e a quantidade de pessoas que eu felizmente tenho conhecido, a maior parte das pessoas queixam-se exatamente disto, que é trabalham muito, dedicam-se muito, transpiram muito,
sentem que têm uma taxa de esforço enorme, mas depois o retorno financeiro é muito baixo. E é importante nós termos esta tomada de consciência e termos esta máxima, que é: movimento é diferente de progresso. E vou-vos mostrar aqui uma analogia, que é a analogia da passadeira. Nós podemos mexer-nos muito na passadeira, mas não vamos a lado nenhum. Obviamente que melhoramos a nossa condição física, se estivermos a fazer o trabalho certo, mas não vamos a lado nenhum. A questão do movimento é diferente de progresso, tem a ver também com a direção daquilo que nós estamos a fazer, que é, Claro. não adianta nós andarmos, por exemplo, eu uso muito esta metáfora, que é, de Porto a Lisboa são 300 km, mas são 300 km saindo do Porto, indo para o sul em direção a Lisboa. Porque caso contrário, se vocês fizerem 300 km saindo do Porto, sei lá, para norte vão ter a Galiza, se forem para nascente, para este, vão para trás dos montes, vão para a Espanha, ou seja, é importante o trabalho ter uma direção. E sem sombra de dúvida que, acho que o problema da maior parte das pessoas é que trabalham durante uma vida inteira, trabalham 11 meses, muitas vezes ao longo do ano, com um esforço tremendo, para depois terem férias, e as férias não são quase um escape daquilo que é a realidade, e em vez de ser um momento de celebração, um momento de... Pode ser também de um reset, mas pode ser um momento também de preparar coisas diferentes. Claro. Eu acho que as férias é aqui um momento de frustração entre que as pessoas querem descansar à força e aproveitam por estar sempre numa grande ansiedade e sentem que as férias estão sempre a fugir. Porquê? Porque depois vou entrar outra vez na roda dos ratos. E acaba por ser também uma tomada de consciência de quando chegam àquele tempo, que têm aquele tempo para descansar, muitas vezes acabam por perceber que acabam por ter tempo para viver realmente e para encararem como aquela expressão, usando aquela expressão que tu dizes, a pessoa que vem ao espelho. E quando a encaram, percebem que algo ali não está bem, porque quando nós acabamos por ter mais tempo livre, também nos deparamos com isso, não é? Começamos a pensar e a tomar percepção do que é que nós estamos a fazer, o que é que não estamos a fazer, e acho que também acontece muito isso, né? Quando a malta vai de férias e tem essa tal semana, acaba por perceber que pá, se calhar não era bem aquilo que eles queriam, ir de férias, mas lá chegaremos. Sim, e uma das coisas que também constato é que há um cansaço muito grande nas pessoas com pouco progresso. E que recorrentemente as pessoas pensam assim: ok, eu quero melhorar a minha vida financeira. O que é que pensam? Vão trabalhar mais. Só que continuam a trabalhar, a trocar tempo por dinheiro. Exato. Sem trabalharem nada com nenhuma escala, sem trabalharem com algo que lhes possa dar liberdade. Continuam sempre na base do esforço, na base do esforço, na base do esforço. E costuma-se dizer muito, quer dizer, que se quem se esforçasse muito, obviamente em tudo na vida requer trabalho, mas costuma-se dizer que se todas as pessoas se esforçassem muito e que transpirassem muito, tivessem resultados, se calhar as pessoas que andam, sei lá, a carregar pedra, ou andam a carregar sacos, ou a malta que anda na agricultura a carregar coisas, tinham resolvido a vida financeira, e isso não acontece. E infelizmente as pessoas trabalham mais, às vezes à procura de uma hora extra, mas a hora extra, o retorno é muito pouco, e aquele resultado financeiro que às vezes as pessoas ganham, por exemplo, as pessoas às vezes trabalham uma hora extra para ganhar mais 20, 30, 50 euros. E depois, o que é que pensam? Vão compensar a família pelo tempo que não estiveram em casa com aqueles 20, 30 ou 50 euros e vão gastar em coisas que se calhar não faz sentido nenhum. Claro. Quando se calhar poderiam estar em casa a preparar uma refeição diferente ou a construir alguma coisa diferente, e é importante ter esta percepção de que, ok, é importante trabalhares bem, mas que só com o esforço, só a trabalhar mais, tu não vais resolver a tua vida financeira. E eu quero que, se não levares mais nada deste podcast, levas esta ideia que para mudares a tua vida financeira, tens que fazer coisas diferentes, e vou-te já deixar aqui com uma dica. Aqui no link vais ter acesso na descrição a um PDF gratuito onde eu falo dos 5 erros financeiros que a maior parte das pessoas comete. Sim, é isso, e acho que isso acaba por nos levar também àquela questão que é o que é afinal a liberdade, não é? Porque a malta trabalha, lá está, às vezes faz mais 1 hora, ou mais 2, ou mais 4 ou 5, para ter esses tais mais 20, 50 euros, 100 euros, para supostamente ter mais liberdade. Mas depois percebem que afinal não é essa a liberdade. Ou então leva-nos à outra questão, que é quanto é que vale a hora daquela pessoa afinal? Quanto é que vale a tua hora, não é?
porque quando nós começamos a fazer este exercício e depois começamos a perceber o valor à hora que ganhamos, afinal não será assim tanto como nós imaginamos um dia, ou imaginamos que seria até aquele valor que ganhamos naquele momento, faz-nos questionar para onde é que nós estamos a ir, na verdade, porque estamos a correr muito, como falaste, e não estamos a ir para lado nenhum, e faz-nos questionar, então, qual é que será o nosso valor e como é que nós podemos melhorar esse nosso valor à hora, ou como é que nós nos podemos valorizar mais, e o que é, afinal, a liberdade para nós, o que é que nós queremos, porque chegamos à conclusão que as pessoas acabam com mais 50 ou 100 euros no bolso, mas que continuam presas, né? E é por isso que é importante a malta pensar nisso, porque, caso contrário, se nunca pensarem, também nunca vai mudar. Sim, e até podes-nos deixar aqui nos comentários, que é, há quantos anos é que tu sentes que trabalhas, mas que não desenvolves, não sentes que a tua vida financeira muda. Podes deixar aqui abaixo o comentário, porque vais-te espantar com a quantidade de pessoas, se calhar, sente exatamente o mesmo que tu, e é normal. E parabéns por estares cá, por estares aqui a ouvir o nosso episódio, porque este é o primeiro passo, é ter esta tomada de consciência. E aproveito também já agora para te pedir, para partilhares este episódio com alguém, que certamente conheces alguém ou conheces N pessoas que passam por isto, ou estás-nos a ouvir, estás a identificar a pessoa A, B ou C, partilha com essa pessoa, porque ao longo deste episódio e ao longo dos próximos episódios vamos ajudar a dar muito esta tomada de consciência e dar soluções para que as pessoas possam mudar isto. Bernardo, chegamos agora aqui ao tema 2, esta ideia 2, esta tomada de consciência 2, em relação a este grande tópico que estamos a abordar, que é, não é pela falta de conhecimento que as pessoas não têm resultados, ou não é, às vezes, pela falta de skills que as pessoas não têm resultados. Isto às vezes parece algo contraditório, porque eu vejo muitas pessoas à minha volta, pessoas altamente qualificadas, mas que não conseguem ter resultados financeiros. E as pessoas acham que, por tirarem mais um curso, por tirarem mais uma licenciatura, por tirarem mais uma pós-graduação, mais um mestrado, mais um doutoramento, que vão resolver a vida delas. E eu vou começar a contar já uma história minha. Foi quando eu estava na universidade, eu tirei uma licenciatura em Ciências Biomédicas, tirei um mestrado em Biomedicina Molecular, nunca exerci nessa área, já faço aqui o disclaimer, nunca exerci nessa área, e depois entrei numa fase da minha vida que eu não sabia muito bem aquilo que queria. Andei à procura de muitas alternativas, e o que é que eu me lembrei? Se calhar a minha história é parecida com a tua. André, vais tirar outro curso, vais tirar outro mestrado, porque aí vais ser ainda mais especializado e vais ter mais alternativas. A verdade é que eu fui tirar outro mestrado, depois acabei por nem o acabar, fiquei só com uma pós-graduação na área de Biotecnologia Alimentar. Mas eu senti que acabei por nem acabar o curso, porque eu senti que estava a entrar numa bolha. Eu senti que estava a ficar cada vez mais especializado. E atenção, a formação e o conhecimento é muito importante. Claro. Mas de nada serve nós ficarmos com muita informação, Sim, se não soubermos como aplicar essa informação. E nós temos aqui visitas aqui no nosso podcast. Nós assumimos que íamos ter aqui os nossos gatos. Tu diz um olá aqui à malta. E voltando aqui ao nosso tema. É um erro achar que só o talento chega para se ter mais dinheiro. E é importante nós termos esta tomada de consciência. Não chega. É importante, ir aprendendo das skills, mas ir aplicando. E falando aqui, às vezes, até daqui do nosso podcast. Nós, e eu e tu, sofremos muito disto, que é, vamos estudar mais, vamos ter mais este equipamento. Obviamente que o equipamento ajuda e cada vez temos mais equipamento, mas vamos fazer mais aquela formação. De nada serve nós termos a formação, nada serve nós termos o conteúdo se não soubermos aplicar. E eu vejo um erro também muito grande associado a isto, que é, hoje em dia, nem com a questão da internet, e ainda bem que existe o YouTube, existe o Spotify, existe todas estas plataformas, senão nós também não estávamos aqui, existe informação, mas as pessoas entram num loop de informação. Querem mais. E o problema da informação é que sempre que se abre uma nova janela, por exemplo, aqui no YouTube, vocês vão abrir mais não sei quantas outras. E existe sempre mais alguma coisa a aprender. E a verdade é, enquanto tu estás apenas só a aprender, tu não estás a aplicar. E enquanto tu não aplicares, tu não vais resolver nada. E existem
aqui muita gente na net, vendedores de cursos, que só vendem cursos, mas não dão nenhuma solução às pessoas. E é importante tu começares ao contrário, começa a fazer e depois estás a fazer, procura alternativas. Ok? Bernardo, que abordagem é que tu fazes aqui este tema? Olha, eu acabo por me identificar muito com isso, porque eu provavelmente sou aquela prova na prática disso, porque eu acredito que sempre tive muitas skills nas áreas em que eu na altura estava mais ligado profissionalmente e o meu foco era sempre ser mais, entregar mais que o que me pediam, ser mais que o que as pessoas gostavam que eu fosse ou achavam que era o ideal, e eu queria sempre mais e aprendia muito, mas depois em muitos momentos na prática isso nem sempre se refletia, ou seja, eu acabava por depois na prática não conseguir, na verdade, pôr em prática tudo que eu aprendia. E é o tal loop que tu falas. Porquê? Porque eu acabava a ir à procura de mais, achava que se calhar tinha que aprender mais, ou fazer ainda mais, ou saber mais um bocadinho, para ser ainda melhor. E depois, na verdade é que nada acontecia. Isso, temos aqui duas coisas, que é o que tu falaste, que é aprendemos muito e o nosso cérebro acaba por ficar gordo, digamos, não é? E acaba por acumular toda aquela informação, aquela aprendizagem, e depois, se não a pomos em prática, não resulta de nada. É como estamos a encher o copo até ao fim e não adianta encher mais porque ele já está cheio, já está a transbordar. Chega um momento em que na nossa vida é igual, ou transbordamos aquilo que aprendemos. Se não fores bebendo um bocadinho... Pá, não é? Tem que ser. E a coisa é muito assim. E depois a outra parte, é que eu acredito que acontece muito também, é que as pessoas refugiam-se na parte do aprender mais, com o receio da outra parte, que é o encarar depois, o exporem-se no fundo, que é, eu agora vou pôr em prática aquilo que eu aprendi. E tu és obrigado a expor-te para fazer isso, de uma forma ou de outra, depende muito da profissão ou da área, mas tu tens de expor ao mundo, no fundo. E acho que as pessoas acabam por se refugiar e às vezes vão no certinho vou fazer aquilo que eu estudei, mas depois não dá, então vou para um emprego qualquer porque tem que ser porque também preciso de ganhar dinheiro, e depois já não interessa e acabam por andar ali. Aprenderam muito, tentaram se calhar pôr em prática e não conseguiram, também não tentaram, mas também não tentaram se calhar nunca ser elas próprias. Nem nunca tentaram tempo suficiente. Sim. Nem nunca tentaram tempo suficiente, que acontece muito. E estavas a falar, lembrei-me aqui de dois exemplos muito flagrantes, que tem a ver com o excesso de informação, e tu tocaste nesse ponto que é importante, que é, vamos pensar que tu queres ser jogador de ténis, ou pelo menos queres ir bater umas bolas. E falo-vos disto porque eu já passei por isto, que é, nada te adianta tu estares a ver vídeos, tutoriais sobre ténis no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todo lado, passares a vida a ver, passares a vida até a ver qual é que é a melhor raquete, a melhor encordoação, as melhores sapatilhas, teorias todas, e nunca pegares uma raquete para ir jogar ténis. Isto não acontece. Portanto, o primeiro passo é este, é importante ter esta clareza de nada adianta só a informação, se tu nunca aplicares o mínimo que seja. E às vezes é importante esta dose. Não adianta, é 90% de informação e 10% de ação. Tem que ser ao contrário, é 90% de ação e 10% de informação. É assim que as coisas evoluem. Porquê? Porque o ato de fazer é um ato que permite aprender. Sim. Isto é fundamental. E depois outro erro que eu vejo muito, que é importante as pessoas resolverem, eu vejo as pessoas mais preocupadas em resolver e serem muito boas a resolver os problemas dos outros, ao invés de resolverem os deles. É isso. Isto acontece muitas das vezes. As pessoas são especialistas a resolver o problema dos outros, mas não resolvem os deles. E é muita hipocrisia, não é? Tu queres resolver os dos outros e não resolves o teu. Ou professores que ensinam, ou malta, voltamos ao mesmo. Eu gosto de ser um bocado politicamente incorreto. Muitas pessoas que andam aqui a falar de negócios e nunca tiveram negócios nenhuns, malta que ensina sobre questões financeiras, como nós estamos aqui a ensinar, e que nunca resolveram problemas financeiros nenhuns. Aquilo que eu ensino, aquilo que eu partilho, mais do que ensinar, eu quero partilhar,
a minha experiência. Eu partilho a minha experiência, eu partilho aquilo que eu fiz, os erros que cometi, para te permitir, hoje em dia, tu teres mais resultados de forma mais rápida. E isto é fundamental, e não ao contrário, porque o contrário é muita hipocrisia. E é isto que nós fazemos. A vida da maior parte das pessoas é uma hipocrisia. Que passam a vida a resolver problemas, Sim. quando em casa é a mesma coisa que, por exemplo, chove na casa do vizinho e na minha. Eu vou resolver a casa do vizinho e não resolvo na minha. E nós achamos que isto é generosidade. Isto não é generosidade, isto é estupidez. Porque eu vou ter dois problemas, que é, se eu for resolver o problema da casa do vizinho, eu vou ter a minha família infeliz. Claro. E nem vou fazer o vizinho feliz, nem eu. Isto é importantíssimo nós termos esta... Sim. E ainda há, e falando nisso, ainda nesse ponto, ainda há bem pouco tempo, e eu acabei por ter mais uma tomada de consciência muito grande nesse ponto aí, porque nós, relativamente muito ao que nós fazemos, estava numa fase que estava demasiado confortável. Mais uma vez, tu chamaste-me a atenção, não é chamaste-me a atenção, no fundo mostraste-me, ajudaste-me a ver a realidade de forma tal e qual como ela é, e a verdade é que algo mudou. E em 1 mês e meio aconteceram mais coisas do que se calhar aconteceram em 2 ou 3 anos. E porque se calhar decidi aplicar um bocadinho da tal informação Claro. que estava aqui. Isto também para dizer que todos nós passamos pelo mesmo, todos nós passamos um pouco por isso. A diferença está em nós termos a percepção de que passamos por isso e trabalhamos isso. E é isto que me não me incomoda, mas que no fundo faz-me confusão às vezes. As pessoas com quem nós falamos muitas vezes não terem esta percepção disto, esta clareza, e acabam por... os anos passam muito rápido, e quando damos por ela, passaram 10 anos, 20 anos, e nós todos nós vamos morrer, todos nós vamos para o mesmo sítio. E se nós não tomarmos rápido consciência de que temos que fazer aqui qualquer coisa diferente, mais tarde ou mais cedo, quando damos por ela, e depois, quando for muito tarde, custa mais depois mudar, não é? Acho que é um bocadinho muito também por aí, que é, também se queres mudar alguma coisa, mas se tens aí alguma ideia para fazer qualquer coisa, faz agora, porque senão daqui a 10 ou 20 anos provavelmente vais estar cansada, olha, agora estás num emprego e olha. E tu tocaste na questão da idade e que o tempo passa. E eu acho que para aí o que estás a fazer e faz esta conta muito rápido. Pega na tua idade, que deves saber quantos anos tem, e multiplica por 2. Eu não sei qual é a tua? Quanto é que dá a tua? A minha dava já 70 e muitos. Portanto, a minha dava 60. A tua dava 60, pronto. Portanto, a minha já dava 70 e muitos. Portanto, o que é isto? Pega na tua idade e multiplica por 2. E tu vais perceber que metade desse número que aí está já passou. E muito provavelmente estás-nos a ver, tens 20 e tal, 30 e tal, 40 e tal. Portanto, vamos assumir aqui os 30, como o Bernardo disse. Portanto, 30 vezes 2 é 60. E tu, se calhar, hoje em dia, olhas para as pessoas que têm 60 anos e achas que já passou a vida toda delas. Mas para lá chegar já só falta metade. Isto é importante, esta tomada de consciência. E para finalizarmos aqui este tópico, é fundamental tu perceberes que não basta só saber, que é preciso aplicar. E que o conhecimento sem aplicação é um vazio. Falando aqui, fazendo a analogia do exercício físico, como tu fizeste muito bem, muito conhecimento sem aplicação é quase como a gordura do nosso corpo. Não nos serve para nada. Só faz peso, só nos faz ficar mais lentos e não nos faz resolver a nossa vida financeira, que é aquilo que nós queremos e que tu queres, é por isso que estás cá. Em relação ao ponto 3, o que é importante tomar em consideração? Que muitas das vezes que é este erro, as pessoas têm medo de arriscar, só querem o certinho, têm medo de fazer uma coisa diferente, têm medo de fazer algo que saia da zona de conforto. E a questão que eu já te deixo é, não será mais arriscado ficar só na zona de conforto? Há quanto tempo é que tu estás na zona de conforto e há quanto tempo tu não tens os resultados que quer? Isso não será o mais arriscado? Não será o mais arriscado chegar ao final da vida, olhar para trás e dizer o isso?
é que o IC mata muita coisa. Nós costumamos dizer que o sítio onde existem mais sonhos é no cemitério, porque são no sítio onde todas as pessoas guardaram os sonhos para e depois, e chegam ao final da vida e não realizaram os sonhos. E o mais arriscado nesta vida é não sair da zona de conforto, é não fazer coisas diferentes, porque se tu neste momento não estás bem, isso é apenas resultado daquilo que tu fizeste no teu passado. Se não estás bem, é resultado do que fizeste no teu passado. Isto foi o que te trouxe até a ti. Até aqui. Se quiseres fazer alguma coisa diferente, tens que fazer algo. Se quiseres ter resultados diferentes, tens que fazer alguma coisa diferente. Isto é importante teres tomado consciência. Não é? E não sei se já sentiste isto ao longo da tua vida. Sim, já senti muito, mas acho que é importante começar, que é, qual é que é o sonho? No caso, quem nos está a ver, qual é o teu sonho? Acho que esta pergunta é muito importante. E é uma pergunta que as pessoas vão deixando de fazer, ou pelo menos a percepção que eu tenho é que, e no outro dia, acho que foi ontem, até fiz um story sobre isto, que é, quando tu perguntas sobre o sonho a alguém, pá, parece que é um monstro, a malta não consegue responder. E depois, claro, é normal que quando chega a hora de tomar uma decisão, tu facilites, porque tu não... Pá, quando tu não vês algo, é normal que tu não corras atrás disso, porque se tu não vês, e se tu não vês ainda fisicamente, ou se não existe ainda, pá, tens que o definir, tens que o criar, tens que o ver de alguma forma. Porque quando tu não sabes, se tu não sabes que existe, se eu não soubesse que existia água, se calhar não tinha sede, ou se calhar não tinha tanta percepção, né? Se eu não tivesse aqui este copo de água, se calhar não estava a beber. E é isso que eu vejo a acontecer, que é, a malta não sabe para onde é que quer ir, porque nem sequer sabe que existe mais. Mas tu, para saberes que existe mais, tens que experimentar. Porque provavelmente, se tudo correr mal, se tomares uma decisão de fazeres qualquer coisa, arriscares, pá, se tudo correr mal, o mais provável é que aconteça o quê? É que voltes, é que fique igual, que vá para o sítio onde está agora outra vez. Provavelmente o pior cenário já é a tua realidade. Portanto, acho que isto é muito importante e cada vez que penso nisto dá-me comichão e é importante nós termos comichão, porque quando não temos comichão... Algo está mal. Eu tenho aqui até nas minhas notas que é... existe quase um silêncio desconfortável quando se pensa no futuro. Quando se sonha, quando se pensa em fazer alguma coisa diferente, as pessoas ficam desconfortáveis, a tal comichão que falavas. Mas não teria que ser assim. E falando aqui de duas coisas que me vieram à cabeça. Uma, muitas das vezes as pessoas... Nós trabalhamos com muitos empreendedores, pessoas que fazem coisas diferentes e pessoas que começaram a empreender de uma forma como um extra, ou seja, não deixando os seus empregos e começando a empreender passo a passo, criando estrutura, criando coisas diferentes. E obviamente chega uma altura quando os resultados começam a aparecer, as pessoas querem tomar uma decisão de fazer alguma coisa diferente. Claro. E as pessoas dizem assim, mais diferente, ou seja, que é, se calhar que vou deixar o meu emprego, chegou a altura de deixar o meu emprego. E as pessoas ficam com dúvidas, ficam com receio. E eu uso muitas vezes esta expressão que tu acabaste de usar, é, se tudo correr mal, o que é que acontece? E as pessoas dizem, se tudo correr mal, eu volto a fazer aquilo que fazia, que é o meu emprego. Eu disse, pronto, então já tens a tua tomada de consciência. É tal e qual. Acontece muito isso. Mas é algo que ninguém faz. Normalmente não pensamos assim, né? Nós normalmente se calhar é melhor não, porque se calhar vai dar errado, não é? E se calhar não vou conseguir, ou se calhar não vou... pode correr mal, pode acontecer... Uma doença, pode acontecer algo e eu não estou preparado. Mas também é preciso às vezes terem consciência que é, então se aquela pessoa, se calhar já a dedicar em part-time, 1 hora, 2 horas, já construiu algo grande e de valor, como é que seria se dedicasse massivamente àquilo, não é? Como é que seria? E porquê que não dedica? Lá está, porque muitas vezes nós focamos-nos mais no e se correr mal, isso não sei o quê, e se correr bem? E se correr bem? E se correr bem, não é? O que é que vais conseguir? E isto é um medo que não é... Nós achamos que este medo de fazer diferente é algo que é natural. Não é. Porque
vamos dar um exemplo. Há bem poucas décadas atrás, a maior parte das pessoas tinham que ter uma horta, uma sua hortinha, cultivar as suas coisas, tinham que ter os seus animais, os porquinhos, as galinhas, as vacas. E quando alguém planta alguma coisa, por exemplo, numa horta, não é garantido que vai ter batatas, nem que vai ter couves, nem que vai ter tomates. É mais provável do que quem não planta, mas não é garantido. E as pessoas sabiam que para terem alguma coisa diferente, tinham que começar a cultivar alguma coisa. E não é certo. Mas foi essa atitude de fazer alguma coisa diferente que permite as pessoas começarem a mudar. Sim. Isso é fundamental. Tu não vais mudar, e desculpa-me aqui a franqueza, mas tu não vais mudar a tua situação financeira se não fizeres nada diferente. Se estiveres à espera de fazer as mesmas coisas, não vais resolver nada. Já o Einstein dizia, loucura é achar que fazer as mesmas coisas repetidamente trazem resultados diferentes. Não acontece. E a importância de fazer algo e começar a ter um rendimento extra, a importância de, se calhar, empreender, a importância de investir em algo diferente, a importância de investirmos em nós é tão grande que isso vai-nos dar um anticorpo, vai-nos dar mais-valia para coisas que a vida rapidamente se proporciona. Que é, imagina que tens um problema de saúde. Tudo muda de um momento para o outro. Se calhar o emprego que tu hoje tens vais deixar de o ter. Claro. Imagina que, sei lá, te despedem do teu emprego, como já aconteceu. Hoje muita gente vem falar e agora despedir-me e achavam que aquilo era o Eldorado. Isto acontece. Ou um cenário que não aconteceu há uns anos atrás. Imagina que aparece um Covid. Que a vida como estás te muda. E o engraçado foi que durante o Covid, quando o Covid apareceu, muitas pessoas tomaram consciência que tinham que fazer coisas diferentes, mas depois parece que se esqueceram. Muitas pessoas vieram para as redes sociais, para o Instagram, para o YouTube, para o Spotify. Agora é que vai ser, e eu é quase aquela do agora é que vai for. Porque já foste. As pessoas não fizeram nada com aquilo. As pessoas não fizeram nada com essa tomada de consciência. Sim. E se estás cá, ainda bem, tens a tomada de consciência. E quero-te convidar aqui para, se queres resolver esta questão, tem aqui em baixo um PDF com os erros financeiros que a maior parte das pessoas comete. Vai lá, que tem muitas ajudas para te dar. Vai lá, descarrega, que vai-te ajudar. Olha, é isso muito, e concluindo também, porque falaste no Covid e, por exemplo, o Covid a mim ajudou-me muito. Na altura eu não sabia isso, mas foi no Covid que a minha vida, ou no pós-Covid, que a minha vida literalmente começou a mudar, ou começou-se a transformar. Até ali eu tinha saído, tinha largado o meu emprego para tentar abrir um negócio na altura na área do audiovisual. Queria abrir um negócio, mas não sabia como é que era abrir um negócio, né? Que tens que ser tudo, desde a empregada da limpeza, ao advogado, ao gajo que vai buscar os clientes, às relações públicas, pronto. Ao cameraman, ao cameraman e tal, e depois ainda tens que fechar a porta no fim do dia. E não resultou, vim para casa, tinha deixado um emprego, tinha tentado abrir um negócio que tinha falhado. E, ao mesmo tempo, o que é que eu percebi? Eu queria abrir um negócio, sim, mas não podia ser algo normal. Queria mais da minha vida, porque também percebi que muito do que falhou foi porque eu ainda não tinha skills suficientes para fazer um negócio crescer, como falar com umas pessoas, por exemplo, para ir buscar clientes, ter essa experiência. E na altura surgiu uma oportunidade começar a fazer algo novo, estar com pessoas diferentes, ambientes diferentes, uma comunidade de pessoas que pensam mais à frente e que estavam a fazer coisas e a ter resultados diferentes daquilo de que alguma vez eu tinha visto, tanto a nível pessoal como a nível depois financeiro. E foi aí que a minha vida se começou a transformar, porque depois de eu agarrar essa oportunidade foi quando hoje estou aqui, a malta hoje vê-me aqui a falar. Mas é engraçado, porque se fosse há 2 ou 3 anos atrás, eu ou estava ali atrás da câmara como funcionário, digamos, certo. Ou nem sequer estava aqui, tinha fugido já porque a câmara tinha ligado e eu já me tinha posto a andar. Mas isto para dizer que ou nós fazemos alguma coisa diferente ou a nossa vida nunca vai mudar. E é importante nós termos essa tomada de consciência, porque assim, também não é para toda a gente. Não é para toda a gente mudar alguma coisa, mas é para quem... Mas
a oportunidade existe. Existe a mesma oportunidade para toda a gente. Sem dúvida. Por isso, se a mesma oportunidade existe, pá, e se tu ainda não mudaste, ou se ainda não deste uma oportunidade a ti mesmo, acho que, como tu costumas dizer mais uma vez, e já falamos, pá, se calhar tem que ir lavar os dentes e ver-se ao espelho, não é? E costumas usar essa analogia que é muito boa. Sim, esta analogia de lavar os dentes lavar os dentes nós temos a oportunidade de ver a pessoa mais importante da nossa vida, que é aquela que aparece no espelho. E é importante fazer essa pergunta a essa pessoa, que é: estás realmente a fazer aquilo que podes fazer, que está ao teu alcance, para mudar a situação onde estás? Durante quantos anos é que vais continuar igual a queixar-te? Se calhar chegou a altura de dizeres basta, vou fazer. E falando de coisas que partilhaste, ainda ontem eu partilhei uma coisa, e há uma frase que é: na vida mais vale nós estarmos preparados e a oportunidade nunca aparecer, do que a oportunidade aparecer e nós não estarmos preparados. E muito provavelmente já te passaram pela frente N oportunidades e se calhar tu estás preparado e ainda não tiveste foi a ousadia de a agarrar. Mas quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser. Sim, e olha, e só complementando, para também não alongar mais, é uma frase que eu li uma vez num livro acho que é Pense e Fique Rico, que dizia que a oportunidade, a maior parte das vezes, surge disfarçada. Muitas vezes vem pela porta das traseiras, entre aspas, como um problema, como algo mau que está a acontecer na nossa vida, mas que aquilo, existem dois caminhos: ou nós nos queixarmos daquele problema, ou olharmos para aquilo como um desafio de nós nos tornarmos melhores, ou de encontrarmos formas de melhorar para crescer. E quando nós começamos a olhar deste ponto de vista, olhar do melhor ângulo, do melhor prisma, né? Realmente as coisas mudam, porque começas a perceber que se está a acontecer algo, isto pode ser uma oportunidade de eu crescer e de eu ser mais para depois ter mais, porque tu para teres mais primeiro tens que ser mais. E realmente foi algo que aprendi e que mudou muito o meu jogo. E por isso, pá, não procures, não queiras caminhos mais fáceis, não procures caminhos mais fáceis, procura tornar-te melhor, procura mais capacidade para encarar o caminho mais difícil. E ainda bem que tocaste nisso, que isto permite-nos fazer aqui a ponte para aqui o nosso quarto ponto, que é: tu muito provavelmente nunca questionaste o plano que tu recebeste. Ou seja, Sim. ao longo da tua história, diziam-te: vai estudar, e tu ias estudar aquilo, e tu estavas aquilo. Vai para aquele emprego, e tu ias para aquele emprego. Ou mantém-te no emprego, e tu mantinhas-te no emprego. E disseram-te: estuda muito, para depois tirares um bom curso, para depois teres um bom emprego, para teres aquele emprego certinho, para depois teres a reforma. E nunca paraste para pensar e questionar se realmente tinha que ser assim. E isto é uma coisa que nos trava muito, porque tu vives em piloto automático. E quem vive em piloto automático dificilmente sai dele e dificilmente também tem as coisas que gostava de ter. Porque o piloto automático torna-nos parte do comum. Torna-nos parte da rodinha dos ratos. Sim. E o piloto automático trava muito, porque não te permite fazer coisas diferentes. E tu, para ter resultados diferentes, conforme já falamos, tens que saber fazer coisas diferentes. Ou tens que começar a fazê-las. E a pergunta que te posso já deixar é: se tu puderes realmente escolher, e podes, tinhas feito este caminho até então, ou terias feito coisas diferentes? Porque está na tua mão tu mudares. Sim, E o mudar é o que permite, conforme tu disseste, conhecer pessoas diferentes, ter acesso a conhecimento diferente, ter acesso a oportunidades diferentes, e isso tudo é o que muda. E é isso que nós estamos aqui a falar, é acesso a coisas, conhecimento, ação. É isso, o acesso, é o ambiente, tudo isso muda o jogo, porque tu falaste aí em duas coisas, que foi em primeiro lugar o escolher, que só depende de ti, mas acho que as pessoas não têm bem percepção, ou pelo menos quem está... Eu tenho a percepção que a malta não tem essa consciência, que pode escolher. E que o não escolher também é uma escolha. É uma escolha. E isso é fundamental, porque depois leva-nos à outra questão do piloto automático que tu falaste, que é
o próprio piloto automático, se nós olharmos aqui para a analogia do piloto automático, normalmente existe nos aviões o piloto automático, mas alguém desenhou aquele piloto automático de forma perfeita para ele funcionar tal como tem que funcionar, para ele ir do ponto A ao ponto B na perfeição. Na nossa vida, o piloto automático, quem é que desenha esse piloto automático? Essa é a grande questão, né? E qual é a finalidade? Ou quem é que desenhou para essa pessoa? Exatamente, quem é que desenhou o piloto automático que estás a seguir? E porque se não foste tu, algo está. Primeiro, se estiveres em piloto automático, em princípio algo já está errado, mas e se não foste tu a desenhar esse caminho que está a seguir o teu piloto automático, então ainda mais errado está porque estás a ir para o ponto B que não foste tu que escolheste. Foi alguém que escolheu por ti. Por isso também é normal que depois não estejas satisfeito. Não é? É normal que quem está do outro lado, não é? Que se tu estás a seguir um caminho que tu não traçaste, estás a fazer algo que não gostas, provavelmente, estás a lidar com pessoas que se calhar não te dizem nada, estás a trabalhar numa área que é só porque sim, e chega ao fim e ainda vem o piloto automático e dizer-te, olha que o caminho não é bem, olha que hoje não seguiste bem o caminho, tens que endireitar. É o piloto automático do certinho. É o piloto automático, é mesmo isso, é o piloto automático certinho. É o piloto automático certinho e que te vai levar só para o certinho. É isso. Porque vai bater aqui no ponto anterior. Às vezes, e no ponto anterior falamos do medo, não é? do risco, de fazer coisas diferentes. E às vezes, se calhar já aconteceu contigo, tu queres fazer alguma coisa diferente, até te apareceu uma oportunidade, mas se foste perguntar a alguém, se calhar vamos perguntar a um amigo, vamos perguntar ao pai, à mãe, ao irmão, e aquela pessoa viveu a vida toda no piloto automático. E está formatada e está-te a formatar para viver a vida igualzinha a ele. Sim. E o que acontece é, quando nós queremos fazer alguma coisa diferente e queremos ter resultados, nós temos que falar com pessoas que já fizeram coisas diferentes e que têm resultados. Não com pessoas que viveram sempre no certinho, porque senão voltas outra vez para a bolha. Se tu não sais da bolha, não vais procurar informação fora da bolha, ninguém vai querer que tu saias da bolha. Isto é engraçado que há uns tempos atrás estávamos numa viagem para Lisboa, Olha, até com o Bernardo, e falámos desta questão. Eu pensei que ias contar isso. Conta. Estava a falar aqui da questão da alegoria da caverna, de Platão. Então. E não vamos aqui falar de filosofia, podemos fazê-lo, mas na alegoria da caverna, muito resumidamente, as pessoas estavam presas numa caverna, sem percepção de luz, com um ar com pouca qualidade, na escuridão, as pessoas estavam presas, e aquela era a realidade deles. Até que um dia houve alguém que se conseguiu soltar e percebeu que existia uma luz ao fundo do túnel, que existia um mundo lá fora totalmente diferente, em que o ar era melhor, em que havia luz, em que o mundo não era só sombras, e ficou todo contente. O que é que essa pessoa fez? O que é normal? Quis voltar outra vez para a caverna para libertar as pessoas que lá estavam, que eram os amigos, que eram os pais, que eram a família. Ele quis lá voltar para os libertar. O que é que aconteceu? O que é que tu achas que aconteceu? Sabes o que aconteceu? As pessoas que lá estavam presas, quando ele começou a falar, a mostrar que existia um mundo diferente, voltaram a prendê-lo. Porque a mensagem de uma vida diferente foi muito desconfortável para eles. E era mais fácil prender aquela mensagem que vinha de fora do que se libertarem e irem atrás daquela luz. Isto é o que acontece muitas das vezes no dia-a-dia. Falando das oportunidades. A oportunidade está à tua frente, tu até queres, estás entusiasmado, mas vais falar com aquela pessoa que nunca teve uma oportunidade. E se calhar até já desperdiçou muitas oportunidades e até o sabe. E o mais fácil é dizer, não meu filho, não minha filha, não amigo, não amiga, não vais ficar aqui. Portanto, fundamental tomares esta consciência de que é importante falares com as pessoas certas, é importante estar com as pessoas certas. De nada serve tu viveres a vida sem questionares aquilo que está a acontecer. Questiona também, porque é que estás a ver este episódio? É isso. Porquê é que estás a ver? Porquê é que chegaste até aqui neste episódio? Porquê é que nos estás a seguir no Instagram? Porquê é que nos segues no Spotify? E por que não? Mas estás até aqui, tens um motivo. Estás à procura de alguma coisa. Porque se não estivesse à procura de alguma coisa, se calhar estavas a ver uma Casa dos Segredos, um Big Brother, uma coisa qualquer que não interessa. Sim. É muito isso. E olha, André, arranjando uma forma de simplificar a alegoria da caverna, por exemplo, quando está na tua câmara,
as pessoas acham, pronto, mas depois quando vêm percebem que há um gajo bonito. Não, mas falando Foi a só sério, para mostrar que tinhas várias câmaras. sim, é isso. E Ainda temos a outra, ainda temos posso mais mostrar? uma, Ainda temos claro. outra. Olha, este chinelo maravilhoso. Podia dizer quem é que patrocina, mas não, já, se quiserem mandar. Mas é muito isso. E se nós olharmos mesmo para a questão do piloto automático do avião, ele só funciona depois do avião estar no ar. Porque o avião, para levantar, alguém tem de ir lá e pôr o avião a andar. E depois de ele levantar voo e atingir uma determinada altitude, entra o piloto automático. E nós na nossa vida temos que também perceber isso, que é onde é que está o teu avião? Está no piloto automático e foste tu que o puseste lá? Ou está na pista pronto para levantar? Porque se estiver na pista podes escolher, és tu que podes escolher o destino, no fundo. E fazendo essa analogia, escolhe bem a rota que vais seguir e se olharmos para a nossa vida, cada vez que nós nos deitamos, se calhar, na cama, no fim do dia, podemos olhar para isso como o avião a aterrar. E no dia seguinte o avião vai levantar outra vez. É uma oportunidade de escolheres um novo destino para ti. E isto permite-nos aqui também fazer a ponte para o último ponto, que tem a ver com a falta de consciência não gera liberdade. Traduzindo isto por miúdos. A maior parte da malta não se mexe, a maior parte da malta comete estes erros todos que nós acabamos de falar porque nem sequer tem consciência deles. E o primeiro ponto é nós metermos a mão à consciência, ou falarmos com quem nos possa dar consciência, ou vermos um episódio como este, para termos tomado a consciência e perceber, ok, eu estou aqui e quero ir para ali. Este é o primeiro passo, é ter tomado consciência de que se eu ficar aqui não estar bem. Se eu ficar aqui não vai estar bem. Eu tenho que mudar. E esta tomada de consciência é fundamental. E a maior parte do pessoal passa uma vida inteira sem ter tomado consciência. A maior parte da malta vai chegar aos 60, vai chegar aos 70 e só aí é que vai dizer assim, e se eu tivesse feito? Este é o primeiro ponto, que é o último que nós falamos, mas acaba por ser quase o primeiro de todos e que não é a solução para tudo, mas o primeiro ponto é ter tomada de consciência de que não estou bem, é possível mudar e há soluções. Não estou bem, é possível mudar e há soluções. Isto é fundamental. Porque, caso contrário, voltamos como à questão da alegoria da caverna. As pessoas que estão lá dentro não têm sequer consciência de que existe um mundo novo. Obviamente, quando aparece um mundo novo, pode assustar. E aí, nós, em futuros episódios, podemos aqui tocar em vários pontos. Mas eu queria te fazer esta pergunta a ti, mais a título pessoal. Bernardo, como é que esta tua jornada no mundo do empreendedorismo te tem dado consciência para muito daquilo que eram os teus desafios, os teus problemas e de que forma é que isso te tem ajudado? Como é que me tem dado consciência? Olha, em primeiro lugar, quando tu estás num ambiente diferente, tu sujeitas-te logo a ver coisas diferentes e a ver coisas que nunca tinhas visto. Acho que é o primeiro passo para tu tomares consciência de que o que tu achavas que era bom, se calhar não é assim tão bom. Não é assim tão bom. E depois, então, quando tomas essa consciência, quando tens percepção disso, começas a questionar as coisas à tua volta, mesmo depois de ver, como diz o brasileiro, depois de ver não dá para desver, mas mesmo depois de ver, ainda assim, é normal no início tu questionares ou simplesmente porque não é confortável, não é? Para ti ainda estar ali. Tomar consciência dói. Tomar consciência dói, é isso, tocar na dor. Mas também ninguém cresce na zona de conforto, não é? A verdade é essa. E por isso o ambiente diferente ajudou-me a mim muito a perceber isso, estar com pessoas diferentes e estar com pessoas que nos dizem a verdade, no fundo. Porque nós vivemos a vida toda num misto de relações muito superficiais no sentido da consciência. Não digo que as pessoas não tenham conexão, mas se calhar, na hora da verdade acho que as pessoas não sabem que podem dizer algo diferente ou não dizem algo diferente para não incomodar, não é? É mais fácil, e aprendi muito isso contigo também, que é mais fácil não dizer nada ou simplesmente dizer que está tudo bem e passar
pronto, e passar à frente. E eu aprendi muito isso, que estava a passar à frente muitas coisas, e era por isso que a minha vida estava parada em muitos pontos, nomeadamente enquanto homem, enquanto o meu desenvolvimento a nível de coisas que eu queria fazer, ideias que eu tinha, coisas que eu queria dizer e eu não conseguia pô-las cá para fora. Quando eu disse, enquanto homem, coisas que eu quero construir na minha vida e não estava a conseguir, e algumas não sabia porquê e hoje sei porquê, e outras e claro, quero sair, e era porque estava confortável, no fundo, é porque estava confortável e em algumas coisas ainda estou, e este é um trabalho todos os dias que se faz. Claro. Mas acima de tudo foi isso, foi perceber que existem outras zonas que não são confortáveis para nós, mas que nos permitem crescer. Agora, não há outra forma, são decisões, é uma decisão, tudo na vida é uma decisão. A pessoa, como tu disseste, ver este episódio é uma decisão, mas já que chegou até aqui, também... Chegou até aqui, está na altura de... Chegaste até aqui, está na altura de... Pôr o like. Pôr o like, ativar o sininho, subscrever o canal. Sim, façam esse favor também para que o conteúdo chegue até ti e para nos ajudar também a cada vez a produzir conteúdo com mais qualidade. E tu falaste da questão de tomada de decisões, que é tomar consciência, dói, porque nos vai obrigar a tomar decisões. Claro. Também nada sério, só tomares consciência e depois não decidis. Mas este é o primeiro passo. Vai-te doer porque vais ter que tomar decisões. E nós falamos muito de liberdade e falamos da questão da liberdade financeira. E a liberdade financeira é quando tu tomas consciência de que o que tu estás a fazer não chega, que existem alternativas e que as podes e que as tens que agarrar se realmente queres mudar. E falando de mudança, volto a convidar que aqui em baixo na descrição tens um PDF que eu preparei sobre os erros financeiros que mais impedem as pessoas de melhorar a sua vida financeira. Podes ir lá descarregá-lo e estamos aqui a chegar aqui ao Sim, final. olha, e só para concluir, só muito breve, nesse ponto, acho que é, faz algo que te faça feliz, acho que é muito importante, porque se não te realizar, não tem. Eu compreendo muitas vezes que o emprego é importante naquela fase porque precisa de ou construir uma vida que exige um determinado valor ao fim do mês, ou então está a juntar para alguma coisa, pronto, ok, são fases. Agora, faz algo que te faça feliz, porque a vida passa muito rápido. E quando des por ela já não vais ter a oportunidade se calhar de fazer aquilo que gostavas de fazer e que te ia realizar muito e era muito por aí, só concluindo esse ponto, porque o tomar consciência, não é, das coisas é isso também, é tomar consciência de que o tempo está a passar e que cada dia que passa é menos um dia que tu dizes não a ti e ao teu sonho, se o tens. E se não o tens, começa a trabalhar nele. E por isso foi algo que também eu aprendi muito, que é importante ser feliz e mais é possível ser feliz. Porque acho que é importante também falarmos nisso, porque... Sim, é possível. É possível, sim. Não, no fundo só fazendo a ponte, porque... e nós falamos aqui de liberdade financeira, mas eu e tu também certamente já conhecemos pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes, não é? Porquê? Também é importante deixar porque esta... se calhar às vezes falta tomada de consciência e finalizando sim, aqui acaba por estar tudo ligado. Sim, e finalizando aqui com uma frase ter tomadas de consciência dói, mas dói mais passarmos a vida toda sem saber que havia muitas coisas que nos estavam a travar e que nos impediam de ser felizes e fazer diferente. E acho que com isto acabamos por resumir muito o que foi aqui este episódio, com estes 5 erros que mais te impedem de ter mais liberdade financeira, porque liberdade financeira, dinheiro também traz oportunidades, dinheiro também traz recursos, dinheiro também nos permite fazer muitas coisas diferentes dinheiro não compra felicidade, mas também não ter dinheiro também não compra nada. Portanto... Pois, isso também é verdade. é tal e qual, é mesmo isso. E nós estamos aqui a fazer isto e hoje
e se não fosse dinheiro não era possível. Não era possível. Mas também só o fazemos porque o propósito está muito alinhado, não é? E a verdade é que nós desligamos agora a câmara e tanto a tua conta como a minha conta bancária acho que fica igual, pelo menos a minha fica, não sei. Ou melhor. Sim, mas neste momento em que estamos a desligar a câmara, ela não foi por termos gravado o episódio, não foi isso, não foi por isso. No fundo, a analogia é que muitas das vezes não vai ser pelo dinheiro Que se faz as que tu vais fazer. E provavelmente é nesse momento que se calhar vais ganhar mais coisas, inclusive dinheiro. Pronto, queres fechar tu? Fecho eu. Olha, não, agradecer só, mais uma vez, é sempre um gosto poder ter aqui a oportunidade. Também é um gosto estar do lado de lá, mas aprendi também a gostar de estar deste lado. Do lado de cá. E já sabem, deixem aí o like para também nos ajudar e subscrevam o canal, porque é importante para fazer chegar este projeto a mais gente. Projeto parece que ainda vai acontecer. Não. Projetar, andamos nós projetar, né? A projetar andas tu, como dizer, né? É isso. Obrigado, André, obrigado a quem está do outro lado. E até façam. Já. Façam acontecer. Um abraço. Já sabem, façam o favor de ser felizes, porque esta vida são 2 dias e o carnaval são 13. Isso.